Prosseguimos com a programação A Voz da Libertação, ouvintes. E como nós já falamos antes, a oração é algo muito importante para que nós possamos construir uma vida com intimidade, um relacionamento com Deus. É somente através da oração. Por isso, o novo convertido, o crente, independente do tempo que ele está dentro da casa do Senhor, o seu relacionamento com Deus precisa ser constante. Todos os dias nós devemos orar, buscar a Deus. Muitas vezes, quando está tudo bem, parece que nós deixamos de dar importância à oração. E Deus permite nós passarmos alguma situação difícil, onde nós nos prostramos diante do Senhor e Ele nos alcança com a sua misericórdia. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. A Bíblia fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é capaz de trazer infinitamente muito mais do que nós estamos pedindo. Então peça ao Senhor, faça oração. A oração ela é uma ordem de Deus, ouvintes. Nós precisamos orar. Muitas pessoas, elas vivem uma vida de ansiedade, vivem ansiosos, preocupados. Mas a Bíblia nos ensina que nós, através da oração, nós vamos colocar para Deus todas as nossas dificuldades, aquilo que está nos deixando ansioso, preocupado. Vamos colocar nas mãos do Senhor. A Bíblia fala: não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, em oração, súplica e ação de graça, apresentar os nossos pedidos a Deus. Talvez você tenha esperado no homem, esperado do seu vizinho, esperado do governo, esperado da autoridade, confiado nessas pessoas. Eu te digo, confia no Senhor. O salmista Davi disse muito: confio em carro e cavalo, nós confiamos e fizemos menção do nome do Senhor. Queridos ouvintes, Jesus, Ele foi um homem que, sendo Deus, nos deixou um exemplo de oração para que nós possamos vencer. A Bíblia fala em Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus de madrugada ainda estava escuro. Jesus ele se levantou, ouvintes, e saiu da sua casa e foi para um lugar deserto, aonde ele ficou orando. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsemane, ele sabia que a sua hora era chegada. O que ele fez? Que foi para a oração. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Vós também vencereis. E Jesus venceu. Ele tinha todo o poder, mas Ele nos deixou um exemplo de oração. Como nós iremos vencer? Através de oração. A igreja primitiva foi uma igreja de oração, ouvintes. Você que se diz cristão, nós precisamos orar. A Bíblia fala que Pedro e João estavam indo ao templo à hora da oração. Chega o paralítico ali, estava sofrendo. E eles olham para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre aconteceu. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 1, versículo 14 também nos diz que eles se reuniam sempre para estar em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e também os seus irmãos, sempre estavam em constante oração. Nós precisamos ser uma igreja de oração. Igrejas é pessoas, é um grupo de pessoas. Então nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus nos deu um exemplo que nós devemos orar sempre e nunca nos desfalecer. Quando ele conta aquela história que importunava a viúva, estava importunando um juiz, ou seja, todos os dias ela sabia que o juiz, na parábola de Jesus, era a única pessoa que podia resolver o seu problema. Todos os dias ela estava ali na porta do juiz, pedindo: faça justiça pela minha causa. E o Senhor diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ou Ele vai continuamente fazer esperar? Jesus está fazendo uma pergunta, mas Ele responde: eu vos digo, Ele vos fará justiça e depressa. Em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8.
Ou seja, nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Quantas pessoas que oram, começam a pedir a Deus em oração e não recebe, ainda não é o momento, Deus está preparando todas as coisas. Não consegue ter paciência para esperar e desiste, se frustra, fica frustrado e deixa de confiar no Senhor. Queridos ouvintes, quando nós entendermos a necessidade de nós orar, porque a oração não é uma vã repetição de palavras, não. É uma oração quando nós colocamos para Deus todas as nossas dificuldades. A Bíblia nos ensina isso. Os benefícios, o que nós podemos receber através da oração. Você sabe quais são? A Bíblia nos ensina que nós podemos vencer a ansiedade. Os seus medos, os seus problemas, tudo você poderá vencer através de uma oração. Pessoas que vivem ansiosas, deprimidas. A Bíblia diz na carta de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Coloca para o Senhor nesta manhã, ouvinte. Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? Qual a sua ansiedade? Lança sobre Jesus nesta manhã. Ele vai cuidar de você. Através da oração nós podemos pedir que Jesus ele venha nos guardar também. Nos livrar do mal. Jesus mesmo disse, vigiai e orais para que não caís em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41 está escrito assim. Nós devemos vigiar e orar. É evidente que muitas pessoas apenas oram, fazem as suas orações e esquecem de vigiar. Uma coisa precisa estar junto com a outra. Um exemplo a você, ouvinte. Nós fazemos uma oração para que Deus nos livre, nos abençoe em nossa viagem. Estamos em uma viagem. Mas se nós formos imprudentes quanto às leis do trânsito, não tem como Deus nos proteger. Muitas vezes as pessoas acabam sendo imprudentes e atribuindo a Deus ou ao diabo as suas próprias escolhas, tentando estar livre das suas responsabilidades. Nós temos que meditar sobre isso. Jesus nos deixou muito claro. Muitas vezes erramos porque não conhecemos as Escrituras. Pessoas que querem estar livres das suas responsabilidades, não vigiando. Nós temos que vigiar e orar para que não caímos em tentação. Através da oração nós podemos pedir curas também, ouvintes. Porque a Bíblia fala, a oração da fé curará o doente. Através da oração nós podemos louvar e agradecer a Deus. Quantas pessoas que dobram seus joelhos somente para pedir e esquecem de agradecer a Deus. Temos que ser agradecidos. Colossenses 4:2 diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Paulo está nos ensinando e ensinando esta igreja também. Através da oração nós podemos vencer todas as tristezas e angústias. Talvez você está triste nesta manhã. Talvez você está angustiado. A Bíblia fala, quem está triste, ore. Você precisa orar. Nós precisamos orar para ter forças espirituais. Como a oração deve ser feita? Em nome de quem nós devemos orar? Muitas pessoas oram em nome de, podemos dizer, de um religioso. Em nome do fulano de tal, nós vamos orar, vamos pedir. Não. A Bíblia nos ensina, o único nome que é sobre todos os nomes é o nome de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, pedires, tudo que pedires em meu nome ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. É no nome de Jesus que você deve pedir e fazer a sua oração com fé. Daqui a pouco nós vamos orar. Fazer uma oração com fé, porque Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 21, 22, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Queridos ouvintes, a oração é algo muito especial. Nós vamos com um louvor nesta manhã e logo mais nós já voltamos. Eu volto já, em nome de Jesus. Ouça essa linda canção, não sai daí.